Bom dia a todos. É com imensa alegria que eu abro esse evento, esse primeiro encontro de saúde e espiritualidade de Franca. Agradeço o convite em nome do Rodolfo e de todos aqui presentes. E é muito importante, neste momento que nós estamos no planeta Terra, nós termos consciência. Quem somos nós? Se olharmos para dentro, reconheceremos a nossa essência espiritual, o nosso espírito. E quando a gente realmente vive a partir do espírito, nós nos tornamos seres muito melhores, mais éticos, mais plenos, sabendo o que quer, sabendo o que está fazendo aqui e vivendo uma vida com significado muito grande. Então, é muito importante nós termos esta noção, porque aí nós nos voltamos realmente para o significado da nossa existência. Muitas pessoas aí fora vivem vidas inteiras, voltadas apenas para o mundo físico. Mas nós sabemos que o mundo físico, a matéria, ela é passageira. Um dia o nosso corpo físico morre, mas o nosso espírito não, é eterno. Então, é para essa parte eterna que nós vamos, nesse encontro de saúde e espiritualidade, focarmos o que é essencial, o que realmente vale a pena, para que a gente viva uma vida feliz, uma vida com significado, e que a gente possa fazer a diferença quando nós passarmos pela vida das pessoas, levando luz, levando realmente o exemplo do homem do bem, aquele exemplo que no Evangelho segundo o Espiritismo nos traz como um roteiro, para que a gente realmente viva uma vida plena e feliz. A palestra... Opa! Cadê a aula? Aqui. Aí. Essa aula, por que adoecemos? Vocês já pararam para perguntar para vocês mesmos? Por que nós adoecemos? Num contexto bem amplo, nós adoecemos, e hoje a ciência já está comprovando em diversos trabalhos pelo mundo inteiro, que, na verdade, quem adoece é o nosso espírito. O espírito, quando ele perde a harmonia, quando ele entra em desequilíbrio, é claro que ele vai somatizar no nosso corpo material, nosso corpo biológico, através das doenças psicossomáticas, a desarmonia e o desequilíbrio do ser espiritual. Então, todos nós vivemos aqui regidos por leis universais. E nós sabemos que essas leis universais, elas são divinas, elas são imutáveis. Ela não muda porque o homem quer. E essa lei, ela deve ser seguida para que a gente viva uma vida plena, uma vida feliz, uma vida realmente com conteúdo. Mas quando a gente foge dessas leis universais, a gente esquece delas, a vida, ela tem como nos chamar a atenção. E a pedagogia da vida chama-se dor. Doenças, desequilíbrios. E aí a gente já começa a entender, então, que nós saímos do que é o correto. Nós saímos do que realmente é um roteiro a seguir para que a gente viva realmente plenamente feliz. Então, vejam bem, há um conjunto de leis universais, então, que regem a nossa existência. Vivemos aqui na Terra e somos naturalmente submetidos à ação dessas leis. Essa compreensão nos faz mais sábios e tem a capacidade de tornar a nossa existência muito mais leve. Assim, toda dor, todo sofrimento, todo conflito, toda doença manifesta a não compreensão dessas leis. Ok? Vou ter que ficar aqui perto. Então, vejam bem,
no livro Consciência e a Vida Futura, diz assim: as emoções e sentimentos enfermos do espírito nada mais são do que manifestações de uma consciência que não está ajustada aos códigos divinos. O momento de toda doença, então, é a oportunidade de reajuste da consciência do espírito. Dr. Rutger, médico, psicoterapeuta americano, ele nos traz que a doença é uma verdadeira chamada para a expansão da nossa consciência. Estamos permanentemente sedados, viciados nos automatismos emocionais e físicos que impedem essa percepção. E quando essa permanência se torna perigosa à nossa evolução, surge a doença, que através dos seus sintomas pretende apenas nos despertar. A cura está no espírito imortal. Olha a compreensão desse médico que tem uma visão da espiritualidade e, com certeza, quando vai atender o seu paciente, ele olha que ali por trás daquele corpo físico, ou através do corpo físico, existe um espírito atuando. E quando esse espírito perde a harmonia, ele entra em desequilíbrio, começa a surgir sinais e sintomas de uma determinada doença. Então, essa é a visão de nós, profissionais da saúde, que entendemos realmente que a causa principal, então, está no espírito imortal. Chico Xavier, no livro Missionários da Luz, em 1945, já trazia essa evidência para nós. Olha o que ele diz: a medicina humana será muito diferente quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Todos os órgãos são submetidos à ascendência moral. E agora a ciência, através de todas as pesquisas, está trazendo coerência com os livros psicografados através de Chico Xavier, que realmente o espírito é a causa de tudo que existe. Então, nós começamos a entender, então, que a harmonia do espírito reflete a harmonia do corpo físico. Esse ditado aqui todo mundo conhece, não é? Mente sã, corpo são. Nós somos produto de nossos pensamentos. Então, o que nós estamos entendendo hoje? Nós temos que ter um controle muito grande com os nossos pensamentos. Eu fui numa palestra de física quântica em São Paulo, e a física quântica hoje está nos ensinando muito a relação realmente da importância da espiritualidade na nossa vida. E o físico diz o seguinte: vejam bem, nós, a todo momento, ondas, pensamentos passam pelo nosso cérebro. Nós vivemos, na realidade, mergulhados num oceano de pensamentos. E somos a todo momento afetados por esses pensamentos. Todo ser emite uma frequência quando pensa, tanto encarnado como desencarnado. Então, vocês imaginem a frequência aqui agora, passando pelas nossas mentes, de pensamentos. Quando o ser se torna consciente de si mesmo, ele começa a escolher a frequência que ele quer vibrar. Então, nós captamos pensamentos a todo momento, mas eu escolho o pensamento que eu quero alimentar em minha mente. Essa é a diferença do ser realmente que se torna presente no aqui e agora, e ele começa então a ser senhor de si mesmo. Ele começa a entender que ele cria a sua própria realidade. A física quântica nos traz isso. Nós criamos a nossa... Me perdoe. Nós criamos a nossa realidade. Então, se as pessoas estão diante de uma realidade que não está bem, não está feliz, o que significa? O poder de mudança está em nós mesmos. Como? Mudando nossos pensamentos, não se permitindo entrar em frequências inferiores. Isso faz uma grande diferença, porque você começa a saber
entender, escolher aquilo que é bom para você. Então, nós sabemos, pensamentos positivos alimentam a nossa alma. Pensamentos negativos nos adoece, nos enfraquece. Então, nós não podemos permitir que a nossa mente fique se alimentando de pensamentos negativos. É essa visão agora que nós temos, então, que entender. Então, olha lá, em que momento, de que modo o nosso pensamento faz a interação com a matéria a ponto de modificá-la e estar associada a processo de saúde e doença. Segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele nos traz que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influência sobre todas as doenças. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. O roteiro está aí. Nós temos que colocar em prática. Tanto ensinamento, tanto roteiro para realmente nos elevar o nosso nível de consciência, mas as pessoas não colocam em prática. E aí é claro que o mecanismo da vida é fazer essa pessoa sofrer. Então é aquele ditado, ou você vai por amor, ou você vai pela dor. É muito mais inteligente nós seguirmos o caminho com amor. Vejam bem, como se dá então o processo de adoecimento? Nós, acupunturistas, nós trabalhamos, é claro, com a visão que somos pura energia. E a energia, ela começa a se manifestar a partir do nível mental. Então, vejam bem, o processo de adoecimento, então, ele começa a nível mental, a nível energético. O que significa isso? A nível de espírito, você começa já, na verdade, ter algum desequilíbrio quando você começa a apresentar alteração de humor. Então, aquela pessoa que já acorda com raiva todo dia, ela vive rancorosa, ela vive magoada, ela vive estressada, ela fica muito triste. O que significa isso para as terapias alternativas? Hoje chamadas já terapias integrativas. Já começa para a gente uma evidência muito grande que esse ser já começou o seu adoecimento. Mas neste instante, quando está o desequilíbrio a nível energético, se ele faz exames a níveis laboratoriais, é dado, na maioria dos exames, que esse paciente, por exemplo, não tem nada ainda. Por quê? Ainda não atingiu a função de algum órgão ou os processos inflamatórios decorrentes. Mas se a pessoa não começar a se tratar, quando começa a apresentar essa alteração de humor, a doença vai aumentando o seu poder em cima dessa pessoa. E aí, é claro que começa já a trabalhar a nível de perispírito e começa, depois de um certo tempo, já começar a apresentar sinais e sintomas no corpo físico. Então, a doença, para ela sair do nível mental e para ela chegar a nível orgânico, ela já apresenta vários sinais que a gente precisa agora começar a olhar, a perceber e começar a ajudar esse paciente para que a doença não ganhe força e, de repente, você vai lá, vai fazer os exames e olha lá uma doença já instalada. Mas até que isso aconteça, o nosso corpo é tão perfeito que leva um tempo para que essa doença realmente se instale no corpo. Então, nós estamos vivendo um momento muito importante, porque nós já começamos a tomar consciência, então, que nós podemos, então, começar a tratar essa doença antes que ela manifeste no corpo físico. Isso é muito importante, nós entendermos. Aí a ação, então, do pensamento de cada um de nós. Então, nós trazemos isso, nós que somos da Associação Médica Espírita, que a medicina, ela não deve ter o foco apenas no tratamento do corpo, porque nós não somos só corpo físico. Somos seres complexos, temos um corpo, uma mente, uma alma, um espírito atuando. Então não podemos mais ficar só tratando o corpo. Não podemos também querer nos livrar da doença. Veja bem, como você pode livrar de você mesmo? Porque suas doenças, na verdade, é você. Você é suas células. Você que está no comando de tudo, através do seu pensamento, dos seus sentimentos, das suas emoções. Então é isso que nós temos que entender.
precisamos entender para construir transformações internas e assim uma possível cura. Precisamos nos aliar ao nosso corpo e aprender a escutar a sua comunicação. O corpo fala. Um livro muito importante para quem trabalha principalmente na área da saúde é Linguagem do Corpo, da psicóloga Cristina Cairo. Ela tem todas as doenças nesse livro, mostrando qual a mensagem que essa dor, esse sintoma está querendo mostrar para você. Ele tem relação direta com as suas atitudes, com você no seu dia a dia. Então, isso é muito importante para que a gente aprenda a ser saudável. Esse Dr. Hans, médico endocrinologista austríaco, ele nos traz que o organismo não sabe fazer a diferença entre um acontecimento presente, vivenciado agora, e um acontecimento passado. Toda vez que o fato for relembrado, a reação volta a acontecer. Vocês já pararam para colocar isso em prática? Quando aconteceu algo que você ficou com muita raiva, o seu coração acelerou, você ficou com um sintoma muito desagradável, e aí, de repente, passou. Mas se você relembrar desse fato agora, e começar a comentar com alguém, o seu cérebro não sabe diferenciar se aquilo que você está trazendo agora, se está realmente acontecendo ou não, mas na verdade, tudo que você traz para a sua consciência agora, você começa a reviver aquela mesma emoção. E você não começa a perceber o quanto que isso faz mal para o seu corpo. E quantas pessoas vivem se lamentando. Algo que aconteceu já 1 mês atrás, 1 ano atrás. A hora que ela encontra com o amigo, a primeira coisa, nossa, sabe aquela pessoa que me fez muito mal? Quando você começa a falar que algo te fez mal, você começa a sentir no seu corpo todos os desequilíbrios que você sentiu no momento lá atrás que ocorreu o problema. Então, a gente precisa prestar muito atenção nisso. Ele diz assim, ó, a mágoa, o ressentimento, a raiva e as emoções negativas, se mantida por tempo prolongado, vão, é claro, repercutir sobre todo o nosso sistema imunológico. O aumento das catecolaminas inibe as respostas aos anticorpos e invalida todo o sistema imunológico. Aí a demonstração da participação das emoções na origem das doenças. Então, nós que estamos no comando, olha que ferramentas maravilhosas que nós recebemos de Deus. Pensamento, palavras, sentimentos, emoções. Foram ferramentas que nos foi dada por Deus para criarmos uma vida feliz, uma vida plena, irmos em busca dos nossos potenciais e não para criar pensamentos negativos, indisciplinados, dificuldades, que é isso que a gente adoece. E prestar atenção também na palavra que sai da sua boca. A palavra, quando ela é negativa, ela fere. E a gente sabe pelas leis universais que tudo que parte de nós retorna para nós. E aí as pessoas não sabem por que adoece. Então, na verdade, doença e saúde é o estado em que se encontram as pessoas, e não só um estado de órgãos ou parte do corpo. O corpo, então, nós sabemos, deve o seu funcionamento ao espírito que o habita. Somos seres reencarnantes, na condição de seres ancestrais que somos, temos um passado que nos influencia no presente. Na raiz de todo o processo aflitivo, existe uma herança psicológica de outra existência, ressurgindo como necessidade de reparação, a fim de favorecer o espírito ou a alma com novas aquisições, sem amarras, com os fracassos que ficaram ao passado. Olha os ensinamentos de Joana de Ângeles, livro Conflitos Existenciais. Então, a relação entre as nossas emoções, sentimentos, imperfeições morais, dão origem à dor e ao sofrimento através das doenças físicas e emocionais. É claro, então, que a doença, ela é um efeito de uma causa, e a causa está em nós. Vejam bem, pensamentos, sentimentos indisciplinados, negativos,
nos levam ao adoecimento. E mecanismos da mediunidade. Francisco Xavier nos traz os reflexos dos sentimentos e pensamentos negativos que alimentamos, se voltam sobre nós mesmos, depois de transformados em ondas mentais, tumultuando nossas funções orgânicas. Então, vejam bem, todo pensamento que parte de nós, antes de exteriorizar lá fora, ele percorre todas as células do nosso organismo. Então, vocês imaginem quando um pensamento negativo, vocês se deixam ser levados por ele, a toxicidade que ele desencadeia em cada célula do seu corpo. É esse carinho que, então, nós ajudamos as pessoas, principalmente nossos pacientes, a reconhecerem. As pessoas precisam aprender a amar a si mesmo. Quando você se ama, você não permite mais deixar a sua frequência cair para estados sombrios, negativos, enfermiços, porque você sabe que é aí que você adoece. Então, olha lá, todos esses pensamentos e emoções negativas, olha, falta de vontade, inconformismo, inveja, ciúme, desespero, falta de fé, orgulho, vaidade, calúnia, ódio, maledicência, tristeza, amargura, vícios de todas as espécies, falta de perdão, tudo isso são vícios inferiores que nós estamos aqui agora neste momento da nova terra, desse novo tempo de consciência que nós estamos tendo, para que a gente comece a então trabalhar esses sentimentos com uma disciplina mental, sabendo que esses sentimentos nos faz mal. Então nós temos o dever de fazer a nossa modificação moral. Por quê? Esses pensamentos negativos, eles, claro que eles nos levam à sintonia com espíritos inferiores, que vão trazer energias nocivas, densas, ao nosso perispírito. Aqui está a chave de tudo, que a ciência agora está começando a entender. Nós temos um corpo espiritual, o nosso espírito, para que ele possa atuar no nosso corpo físico, ele precisa então de um corpo semimaterial, que é o perispírito. O perispírito, tudo que você pensa, tudo que você dá importância, é fotografado no seu perispírito, vida após vida. Então, cuidado com o que você dá atenção, porque você é responsável por isso. Olha outras denominações de perispíritos. Os sacerdotes do Egito chamavam o perispírito de Ka. Pitágoras, carro sutil da alma. Paulo de Tarso chamava de corpo espiritual. Paracelso, corpo sidéreo. Os hindus chamam o perispírito de prana. A China chama o perispírito de Chi. Allan Kardec denominou esse corpo de perispírito. Rupert Sheldrake, fisiologista inglês, ele trata de campo morfogenético, quer dizer, todo o corpo físico, para ele existir, ele tem que ter um campo energético que dê forma a esse corpo físico. Dr. Hernani Guimarães chamou o perispírito de modelo organizador biológico. Em Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos traz que o perispírito é o organismo sutil ou mediador plástico entre o espírito e o corpo carnal. Então, as nossas qualidades ou defeitos, faltas, abusos, vícios de existências passadas são registradas no nosso perispírito e reaparecem no corpo físico como enfermidades e moléstias. Aí, doutor Amit Goswami, grande físico, ele nos traz no livro Médico Quântico, que todo mundo deve ler, um livro fácil de entender e que traz realmente uma consciência agora espiritual do ser. E ele diz, para se dar conta onde está situada a causa das doenças, profissionais da saúde, pacientes, precisam aprender não apenas a perceber o que é visível na luz, mas também identificar o que está escondido na sombra, dentro do ser, na sua mente subconsciente. E aí Chico Xavier nos traz que a doença é uma espécie de escoadouro de nossas imperfeições, inconscientemente,
O espírito quer jogar para fora o que lhe seja estranho ao próprio psiquismo. Então, a maioria das pessoas, tirando a sua responsabilidade diante da vida, ela procura silenciar essa tentativa de comunicação, utilizando medicamentos para acabar com os sintomas, sem perceber o que gerou os mesmos. Então, vejam bem, vivemos muito tempo, então, pensando que o remédio, a droga, é que nos cura. E a cura, na verdade, ela não vem de droga, ela não vem de medicamento. Chico Xavier, Entre o Céu e a Terra, tem um trecho que ele diz assim: a injeção melhora, o comprimido ajuda, a cirurgia corrige, mas entendam que os verdadeiros males procedem do coração. É o ser voltar para dentro mesmo e trabalhar a sua reforma íntima, trazer de dentro de si as suas imperfeições e que ele está aqui agora para fazer diferente. Uma nova vida ele está tendo agora. Então nós precisamos fazer diferente. Dr. Rudger, novamente, ele diz: diante das doenças, não podemos mais transferir o poder de transformações, despertar e cura para alguém ou para remédios. Em Ação e Reação, André Luiz nos traz: a alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas, a se lhe refletirem na veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus, bacilos, bactérias, capazes de conduzi-la aos mais graves padecimentos, de acordo com os débitos que haja contraído. Então, nós precisamos começar a entender a nossa anatomia sutil. Somos seres espirituais e agora nós estamos tendo entendimento da nossa aura ou do nosso corpo espiritual. A aura são os nossos amigos, os povos orientais que determinam o corpo espiritual como aura, estão dizendo a mesma coisa que nós. E também os chakras, centros de energia ao longo da coluna vertebral. Por que nós temos que conhecer essa nossa anatomia sutil? Porque quando nós conhecemos, nós estamos no controle. Quando não conhecemos, ficamos à mercê das doenças. Por ignorância. Então, agora não se pode mais falar: mas eu não sei o que é isso. Todos esses assuntos estão em todos os livros, estão na mídia, estão na revista Bons Fluidos, está em tudo. Está no Espiritismo, está em todo o conhecimento agora, para que a gente realmente torne-se consciente de quem somos nós. Vai entrar um filminho aqui agora, rápido. Que pena. Não entrou, não tem importância. O filme era só para mostrar como que o nosso corpo ele é constituído de vários corpos energéticos. A medicina oriental nos traz isso há tanto tempo, a medicina indiana, entrando com força total no Ocidente para abrir as nossas mentes. Somos seres de energia. E esse corpo energético, na verdade, é a causa. Está aí a causa de tudo o que nos acontece. Onde faz parte esse corpo energético? Nós temos o nosso corpo etérico, nós temos o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional, o nosso corpo astral, os nossos corpos espirituais. Então, o pensamento tem forma, é um corpo. E esse corpo, se ele é mantido e nutrido com pensamentos negativos, é claro que ele vai desencadear no corpo físico as chamadas doenças. Então, tudo começa a nível energético. E nós temos agora a compreensão que se ele está nesse campo sutil, nós podemos, através do poder da nossa mente, começar a melhorar a nossa constituição física, através do amor, do equilíbrio, da tranquilidade, do relaxamento, para que a gente realmente possa ser feliz. Vejam bem, doenças psicossomáticas. Quando os problemas psicológicos se tornam físicos, quando a mente se sobrecarrega, é claro que ela não consegue resolver o problema e ela joga para o corpo físico. Para o corpo excluir o problema, na forma de doenças, começa a aparecer então os sintomas. E aí nós temos diversas doenças que, pela incapacidade
de se comunicar por palavras, o corpo fala a linguagem dos órgãos. Então, na verdade, nós somos responsáveis pela criação de qualquer doença. E isso a física quântica está trazendo em todos os congressos agora, que nós criamos o corpo que nós desejamos. Então, nós estamos agora numa época muito importante que a vítima não tem mais lugar. A vítima, aquela que coloca a culpa em tudo, que ela não é responsável por nada, que até doença é a obra do acaso, já não tem mais espaço mais nessa nova era que estamos agora. Nós somos 100% responsáveis por tudo na nossa vida, até pelo corpo que nós estamos agora, que o nosso espírito está atuando através dele nessa nossa encarnação. Vejam bem que interessante, fisiologistas norte-americanos nos trazendo que as pessoas têm umas tendências, e ele classificou 3 tipos de personalidades. Personalidade do tipo A. Olha os seres que estão suscetíveis a doenças cardiovasculares. Características dessas pessoas. São ambiciosas, competitivas, imediatistas, preocupação física e mental a todo momento, se dedicam excessivamente ao trabalho, são seres que sentem muita raiva, tensão, hostilidade, vivem mal-humorada, mal perdedor, são perfeccionistas, irritadas e estão sempre com falta de tempo. Candidato número 1 para doenças cardiovasculares. Personalidade do tipo B. Olha para doenças reumáticas. Tranquilos, lentos, não se compromete com encargo nenhum que exija o imediatismo, sempre atrasado, mágoa contida, não faz várias coisas ao mesmo tempo. Vocês podem ver, então, que a gente não pode caminhar no extremo. Nem ser muito lento, nem ser muito agitado. A gente tem que buscar o quê? O caminho do meio. Porque senão a doença se instala. Olha a personalidade do tipo C. Para doenças neoplásicas. Características. Pacientes que reprimem seus sentimentos, muita dificuldade de autoafirmação, raiva contida, ansiedade e profunda desesperança. Começam a criar, então, doenças neoplásicas. Então, muitas formas de câncer têm a sua gênese no comportamento moral. Dr. Carl Simon, ele fala que o nosso organismo origina células cancerosas com frequência, mas há uma vigilância natural do nosso sistema imunológico para identificar e destruir essas células, impedindo a proliferação e a formação de tumores. Nos casos do câncer, há uma incompetência desse sistema na identificação das células alteradas, que está relacionada a distúrbios emocionais. Inclinação para guardar ressentimentos, marcada incapacidade para o perdão, são características psicológicas em pessoas com tendência ao câncer. Também há de se considerar a predisposição orgânica que herdamos de nós mesmos através do perispírito pela lei da reencarnação. Divaldo nos traz no livro Plenitude: as causas profundas das doenças estão no indivíduo mesmo, que se deve autoconhecer-se, autoexaminar-se, a fim de liberar-se desse tipo de sofrimento. A hereditariedade existe, mas os registros no nosso perispírito das experiências passadas da alma determinam a formação de órgãos no novo corpo material. Enfermidades graves decorrem de faltas passadas e contribuem para o aprendizado, reparação, restauração dos atos inadequados, além da elevação da alma. Dá para entender como nós somos responsáveis, então, por tudo que nos acontece, até acidentes. Nós o atraímos. Enfermidades, acidentes inesperados, carência afetiva, dificuldades econômicas, são meios utilizados para despertar o ser da anestesia da ilusão ou da intoxicação do orgulho, do egoísmo, da cólera,
a que muitos se submetem. É a pedagogia da vida. Ou você entende isso se tornando um ser consciente e buscando a sua melhoria, a sua reforma íntima, ou você adoece para aprender. Então não é nenhum castigo a doença. A doença, na verdade, é um momento de reflexão, de olhar para dentro e reavaliar a sua vida. O que você está fazendo na sua vida, com a sua vida, que você recebeu esse dom divino? Você trabalha no que você gosta? Você anda na vida buscando caminhos que trazem alegria para o seu coração, que fazem o seu coração vibrar? Ou você vive em relação à opinião dos outros, o que o outro quer que você faça? Esse é o caminho da doença. Esse é o caminho daqueles que vivem no mundo do ego. Ele sai do mundo da alma, da essência que é divina, e ele cai para o ego, que é aquele mundo que quer sempre ter razão. É aquele mundo que vive à mercê da opinião dos outros. Então, para não magoar o outro, ele magoa a si mesmo. E aí ele vai contaminando suas células e esse ser se torna doente. É isso que a gente está chamando a atenção nesses seminários, nos congressos, para fazer as pessoas despertas, conscientes do que estão fazendo com a sua vida. Porque no momento de passarem para o mundo espiritual, não será entre você e as outras pessoas, será entre você e Deus. Entre você e a sua própria consciência. E é isso que a gente então precisa entender. E muito será cobrado a quem muito foi dado. Estamos aqui agora, tomando consciência de todos esses assuntos. E a gente então precisa se tornar cada dia mais responsável pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelos sentimentos que acalentamos dentro do nosso ser. O que é negativo nos adoece, nos traz infelicidade, nos torna uma pessoa amarga. E você sendo uma pessoa amarga, é claro que você vai fazer as pessoas ao seu lado infeliz. E é claro que isso aí você entra na lei de causa e efeito. Plantou, colheu. Vamos então aprender a plantar o amor, o bem, a paz. Para que essas virtudes, frutos de um coração desperto, que sabe quem é, o que está fazendo aqui, que anda com coerência na vida, começa realmente a modificar os corpos físico, o corpo mental, o emocional e os corpos espirituais. Somos responsáveis por tudo isso. Então, olha que gracinha, como não adoecer? O meu filho mais novo, ele que me faz as imagens, e aí ele busca a imagem em relação realmente com o assunto que eu estou tratando. Olha a carinha da menininha. Quando a gente adoece, a gente fica assim, né? Olhar triste, baixo, achando que nada vale a pena. Então, como não adoecer? Reforma íntima, que é o processo de transformação da nossa alma. Essa transformação que o ser humano se propõe a si mesmo é uma transformação moral. É promover mudanças éticas no caráter, na conduta, nos pensamentos, nas palavras, nos atos. É o ser desperto da nova era. É o ser consciente que sabe o que quer, o que está fazendo aqui. Aí realmente ele começa a encontrar um caminho de felicidade. Vejam bem, a maioria aí fora se encontra assim, chorando, reclamando, lamentando da vida. E ele não entende que ele pode mudar. Estamos aqui para fazer mudanças importantes. Então é melhor nós sairmos da negatividade, darmos um salto quântico e encontrarmos a positividade. Só de olhar aqui a gente já vê o que é melhor, né? Olha que gracinha aqui, ó, o sorriso. Olha aqui. Você viver com uma pessoa desse jeito é muito triste. Suga nossa energia. Nos torna pessoas sem esperança. Isso é muito ruim. Então a gente precisa entender que nós podemos escolher a positividade no nosso jeito de ser, quando a gente passa pelas pessoas, que a gente deixe luz. E não desespero, não desesperança. Porque se a gente deixar isso ao contato com as pessoas, é isso que nós vamos atrair da nossa vida. Então o progresso moral
é inexorável. Todos nós estamos a caminho da luz. Que nós possamos focar na luz. Mesmo que a escuridão esteja ao seu lado. Sai Baba, mestre indiano, dizia o seguinte: não se identifique com a escuridão. Porque se você se identifica com ela, você cai numa vibração muito negativa e muito baixa. Quando nós entendemos que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, somos seres criadores, nós estamos então em busca da nossa perfeição. Nós estamos em busca da luz. E é esse caminho que nós devemos tomar. Barbara Bremer, em Mãos de Luz, ela diz: toda doença é uma mensagem direta, dirigida para você, dizendo-lhe que você não tem amado quem você é e nem se tratado com carinho a fim de ser quem você é. Então aqui nos pede a nossa identidade. Nós temos que ser realmente quem somos, não usar máscaras, né? As pessoas aí fora usam muitas máscaras e é isso que adoece. Nós temos que ser seres verdadeiros e entender que toda doença será reflexo do estado mental. O conhecimento espírita nos auxilia a transformar a carga mental da culpa incrustada no perispírito e nos possibilita maior serenidade ante os desafios da doença, e isso, é claro, influenciará o nosso estado imunológico. A cura é a eliminação das energias nocivas do perispírito. Segundo o Dr. Deepak Chopra, ele diz que nós somos as únicas criaturas capazes de mudar a nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Assim, nós somos responsáveis, então. Dr. Amit Goswami, médico quântico, a mente é quem cria a doença. A mente, o espírito, é quem faz a análise das nossas emoções. As emoções são decodificadas pelo nosso cérebro físico. A mente se impõe aos sentimentos, dando um significado, um valor. Se a interpretação for negativa, surge a doença. Será que, consciente de todo esse processo, podemos iniciar agora um novo tempo, buscando maneiras de mudar a nossa forma de entender quem somos nós, como estamos inseridos neste universo maravilhoso, para desta forma termos uma melhor harmonia celular e muito mais saúde. Para todos os males e quaisquer doenças, centremos os nossos pensamentos em Jesus, pois o nosso bálsamo restaurador da saúde é e sempre será o Cristo. Ajustemo-nos ao seu evangelho redentor, pois o mestre dos mestres é o médico das almas ainda enfermas. Eu gosto de terminar a minha apresentação com a música. Nós sabemos que a música toca a alma. E eu quero que essa música leve sementes no coração de todos vocês. Que essa semente, ela seja regada com amor, com a esperança de um dia melhor, de um futuro melhor, que nós estamos aqui para construir. E esse texto diz o seguinte: sim, somos todos um, de Wagner Borges. Que você diga não a tudo que te faz infeliz. Que por onde você for, com quem você for, você vença é a si mesmo. Que você possa olhar em seus olhos e sentir a grandeza e a integridade do seu ser. Que você valorize seu coração luminoso e que você cuide bem da sua luz. Que você se emocione só de sentir-se vivo e agradeça a quem lhe deu a vida. Que você respire alegremente, sentindo a energia permeando o ar. Que você não deixe a sua mente abafar o seu coração e nem os seus sonhos. Que você eleve as mãos para o sol e comemore a bênção do dia. Que você saiba reconhecer seus erros e com humildade corrigi-los. Que você perdoe a si mesmo e assim aprenda a perdoar os outros. Que você não deite com ira de ninguém e nem preso nas coisas do mundo.
Que você durma pensando no céu azul e visite as estrelas em espírito. Que os espíritos das brumas guiem a sua jornada espiritual por onde você for. Que você seja feliz, mesmo que ninguém entenda o porquê. Mas que você agradeça sempre a presença divina por tudo que existe. Que um grande amor encante nossos pequenos corações e que esses escritos iluminem a dádiva de mais um dia. Que assim seja, pois somos todos um. Termino essa apresentação trazendo para vocês e lembrando sempre que a espiritualidade aqui está conosco, nessa vibração desta música que toca o nosso coração. E aí eu lembro de um texto de Charles Chaplin que diz o seguinte: toda pessoa que passa na nossa vida passa sozinha, mas não nos deixa só, porque sempre deixa algo de si e leva algo de nós. Essa é a mais bela responsabilidade da vida, saber que ninguém se cruza por acaso. Charles Chaplin. Nós não nos cruzamos nesta manhã de 17 de agosto de 2013, nessa cidade que nos acolhe, de Franca. Então, se nós estamos aqui juntos, estamos realmente para melhorar o mundo, trazer luz, trazer esperança, trazer fé, trazer alegria e fazermos desse planeta Terra um belo planeta azul. Que Jesus nos abençoe e que esse evento seja o primeiro, mas não será o único, que depois dele virá milhares de eventos como este, porque a Terra está agora rumo a uma nova era, a era do amor, e que nós estamos aqui conscientes para construir essa era de luz. Graças.